A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos, a quem fala é o pastor Ricardo Costa e eu quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Você que é a primeira vez que está vendo os meus vídeos, eu quero te pedir, se ao final desse vídeo você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, então você deixa seu like, compartilha, ativa as notificações para você ficar recebendo as notificações dos novos vídeos que nós vamos subir, tá bom? Quero te agradecer já por isso. Mas sem enrolação, sem demora, o vídeo que nós vamos falar hoje, o assunto que nós vamos falar hoje nesse vídeo, eu quero te mostrar 3 motivos que entristecem o Espírito Santo, e entristecem o Espírito Santo muito. Existem muitos motivos, muitas coisas que nós fazemos no dia a dia e que entristecem o Espírito Santo, mas eu quero abordar aqui apenas 3 para que esse vídeo não fique longo, tá? O Espírito Santo, tem gente que nem sabe quem é o Espírito Santo. Eu, pelo menos, quando eu aceitei Jesus no início, eu fui lá, aceitei Jesus, eu queria uma mudança de vida, mas eu não sabia quem era o Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo era uma pombinha branca que aparecia voando dentro da igreja qualquer dia desse, né? Eu não sabia o que era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele é uma das partes de Deus, digamos assim, porque Deus, ele é triuno. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não vou dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque se eu disser que é a terceira pessoa da Trindade, eu estou desqualificando, eu estou colocando ele no estágio abaixo. Mas não, ele é tão importante quanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus, e ele é o Deus Espírito Santo. Cada um tem a sua posição, tem digamos a sua função na questão da criação e da formação do ser humano. Mas o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é Deus aqui na terra, ele é Deus em ação aqui na terra. Quando Jesus ele foi para o Pai, ele deixou o Espírito Santo e disse: deixarei convosco o Consolador. O Espírito Santo, uma vez que nós confessamos a Jesus com a nossa boca, então o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. E ele vem morar dentro de nós para quê? Ele vem para nos consolar em momentos de tristeza, ele vem para nos convencer dos erros, das coisas que nós estamos fazendo de errado, né? E vem nos preparar para o grande dia da redenção. E ele vem nos dar força, tá? E quando a gente acaba entristecendo o Espírito Santo, a nossa vida ela começa a desandar. Quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente se afasta dele, não é ele que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. E uma vez que a gente se afasta dele, a gente começa a ficar cada vez mais sem força. E uma vez que você está sem força, acredite, toda luta que você entrar, com certeza, você vai perecer, você vai padecer, você vai perder, tá? Mas a palavra de Deus, ela diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Algumas pessoas tendem a dizer, onde já se viu falar entristecer Deus? Deus não fica triste, Deus não fica alegre. Deus, ele tem sentimentos, ele fica triste, ele fica alegre, ele fica irado. O Espírito Santo também fica triste, assim como Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. E o que nós podemos fazer que pode entristecê-lo? Existem muitas coisas que você pode fazer, que eu posso fazer, e que venha entristecer o Espírito Santo. Mas aqui eu quero abordar somente 3 coisas. A primeira delas é murmurar. Murmurar. Exatamente, o que é murmuração? É reclamar, é uma espécie de reclamação seguida de ingratidão. Todo murmurador ele é ingrato. Todo murmurador ele vive por circunstância, ele vive por momento. Então se aquele momento está sendo agradável a ele, então ele começa a agradecer, ele começa a ficar alegre, aquela coisa. Mas quando a situação ela começa a não sair do jeito que ele quer, então ele começa a reclamar, ele começa a falar mal de Deus, ele começa a dizer que Deus não está vendo ele, Deus não está olhando, que ele está sendo muito humilhado e aquela coisa. E veja, ele não olha para trás quantas vezes Deus já o abençoou. Esse é uma atitude de um murmurador. Veja só, muita coisa que acontece na nossa vida é colheita, e muitas outras coisas
são processos. Existem coisas que são colheitas e existem coisas que são processos. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, aquele apóstolo que escreveu o texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 4, versículo 30, vai falar o momento que Paulo, quando ele viu Jesus, ele aceitou Jesus, Ananias vai e impõe a mão sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo, e aí, ali quando ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio morar dentro dele, ele foi para a igreja. E quando ele chegou na igreja, as pessoas da igreja ficaram com medo e não quiseram aceitar ele. Eles o rejeitaram. Então aquele momento de rejeição que ele sofreu ali no primeiro momento na igreja era na verdade uma colheita que ele estava tendo. Por quê? Porque antes disso, quem era Paulo? Paulo era perseguidor de crentes, perseguidor dos cristãos. Ele sentenciou e matou Estevão a pedradas, né? Então ali foi colheita. E depois, muitas coisas que Paulo passou, de prisões, de lutas, de momentos que ele passou de fome, de escassez, tudo isso que ele passou foi o quê? Foi o processo para moldar, para ele se tornar quem ele se tornou. Então a gente tem que entender, mas a Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Seja numa colheita, você tem que dar graça. Por quê? Porque você aprendeu que você está colhendo algo que você plantou. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. E o processo é aquilo que Deus permite você passar, porque naquele processo que você está passando, você vai melhorar, você vai fortificar, você vai crescer, você vai aprender. Então em tudo dai graças. O murmurador, todo mundo já passou por esse momento de murmuração. Você já deve ter sido um murmurador. Às vezes você começa a passar tantas coisas ruins e aí tu começa a falar mal. Deus não está vendo? Será que Deus não está olhando? Olha o que eu estou passando isso daqui. E quando você fala isso, quando você fala isso, será que Deus não está vendo? Você está dizendo que você é melhor que Deus. Quando você murmura, você está dizendo que Deus está errado, que se você estivesse no lugar dele, você faria melhor do que ele. É assim que o murmurador age, tá? E aí, quando você vai orar, você não sente a presença mais de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, você não consegue entender o que está escrito. Quando você vai para a igreja, você não sente a presença do Espírito Santo, não sente a presença de Deus lá. É como se você estivesse seco e Deus estivesse distante. Por que isso aconteceu? Porque de tanto murmurar, você entristeceu o Espírito Santo e você se afastou dele. Então, a partir de hoje, não faça exatamente o contrário. Não seja um murmurador, mas declare e seja grato. Tenha gratidão em tudo, dai graças a ele, tá bom? A segunda coisa que nós fazemos, segunda coisa que entristece o Espírito Santo é a soberba. E esse é um assunto que só pelo assunto da soberba eu teria um vídeo aqui de pelo menos umas 2 horas, mas eu vou tentar ser breve. Em outro momento eu trago outras explicações a respeito disso. A soberba, Deus, ele diz que a palavra de Deus fala que o Senhor, ele exalta os humildes, mas ele resiste ao soberbo. Soberba ou orgulho não é ser grosseiro. As pessoas acham que o soberbo é aquele grosseiro, né, que age de grosseria. Não, mas soberbo é achar que ele é autossuficiente. Tanto a soberba quanto o orgulho, que é praticamente a mesma coisa, ele não tem a ver com o ter, ele não tem a ver só com o ter, mas ele tem a ver também com o ser. Eu fiz muitos trabalhos sociais na rua, indo levar comida, roupa, utensílios para os moradores de rua. E por incrível que pareça, eu encontrei muitos moradores de rua, muitos mendigos extremamente soberbos. Aqueles que estavam lá, eles não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham o que beber, não tinham onde dormir, não tinham onde repousar a cabeça. Mas você ia falar com eles e eles, não preciso de nada não, eu estou muito bem assim. Então eles eram pessoas extremamente soberbas. A soberba é se achar autossuficiente, é achar que você não precisa de ninguém para nada, é você achar. Sabia que tem gente que é soberba, mas não tem a ver com o ter do que ela tem, porque tem gente que é soberba porque tem dinheiro, porque tem um carro, porque tem uma mansão,
Tem gente que é soberbo também porque eu sou da igreja tal, porque aquela igreja ela tem um nome, é uma igreja de renome, uma igreja famosa. Eu sou da igreja tal. Tem gente que é soberbo porque o pastor dele é alguém que tem uma figura pública e muito famosa. Meu pastor é fulano. É uma soberba isso daí, sabe? Isso daí é um soberbo. Olha só. E tem gente que tem soberba pelo conhecimento, ou pelo conhecimento não, pela inteligência. Ele acha que ele sabe mais que todo mundo, que ele sabe mais. Então, por exemplo, sempre que vem alguma coisa para ele aprender, ele vai dizer, não, isso daí eu já sei, eu não preciso disso. Ele acha que já sabe mais que o outro, e o nome disso é soberba. Deus resiste aos soberbos. Gente, todo soberbo ele é rebelde. Todo soberbo é rebelde, ele não se submete à autoridade de pai, nem à autoridade de mãe, nem à autoridade de liderança. E se ele é rebelde, não submete à autoridade de nenhum desses, qual a probabilidade dele se submeter à autoridade de Deus? Nenhuma, é zero. Por quê? Porque ele se acha suficientemente bom, ele se acha o cara, ele acha que ele já está cheio. Deus não tem como encher um vaso que já está cheio, mas na verdade uma pessoa desse tipo, ele não é um vaso cheio, ele é um vaso fechado, que está tampado, impedindo com que venha mais conhecimento, com que venha mais unção, com que venha mais graça, com que venha mais tudo. Então se você é uma pessoa que se sente soberba, porque você acha, por exemplo, o que eu mais vejo hoje em dia, por exemplo, são pessoas que estudam tanta Bíblia. Eu fiz teologia, fiz bacharel, fiz doutorado, mestrado em teologia lá não sei das quantas, estudei lá em Harvard, e aí ele se sente o cara, tem um anelzão no dedo e se sente o cara, e por conta disso ele não precisa estudar em lugar nenhum. Essa é uma pessoa soberba. Então a única coisa que ela tem é a letra adquirida pelos próprios conhecimentos dela, mas a graça de Deus não recebeu absolutamente nada, tá? Então veja bem, uma pessoa que é soberba, ela acha que ela nunca precisa de ajuda. Não precisa de nada não. Às vezes ela está passando tanto problema, tanta necessidade, ela está passando tanta situação, e Deus coloca pessoas no caminho dela para ajudar, e ela vai dizer o quê? Não preciso de nada não, tá tudo bem, tá tudo certo. Quem precisa é o outro. É o outro que precisa de ajuda. É sempre o outro que precisa aprender. É sempre o outro que precisa mudar. É sempre o outro que precisa. Ela nunca precisa. Se você é uma pessoa que pensa assim, eu vou dizer para você, quem precisa de ajuda é você. Quem precisa mudar é você. Às vezes dentro da família, tem muito pai soberbo, tem muita mãe soberba, tem muito marido soberbo, tem muita esposa soberba, que o outro tem que mudar, né? O filho tem que mudar, o pai tem que mudar, a mãe tem que mudar, o marido tem que mudar, a esposa tem que mudar. Não, quem tem que mudar é você. Porque quando você percebe que é você que precisa de mudança, então Deus faz uma mudança em você, e através de você outras pessoas serão mudadas. Amém? E a terceira coisa que entristece muito o Espírito Santo é o sentimento de vingança. É isso. O sentimento de vingança é um sentimento que entristece muito o Espírito Santo. Entristece muito o Espírito Santo. Veja, se eu te perguntar, alguém já te fez muito mal? Aí você vai dizer, sim, pastor, já me fizeram muito mal. Já te fizeram muito mal mesmo? A ponto de você lembrar disso até hoje, que fizeram. Se eu pedisse para você descrever para mim, você conseguiria? Você vai dizer, sim, eu consigo descrever o que a pessoa fez. Você perdoou essa pessoa? Aí você vai dizer, sim, eu perdoei essa pessoa. Legal, que bom. Como anda a vida desta pessoa hoje? Aí você vai me dizer, a vida dela tá ruim, ou a vida dela tá boa. Deixa eu te contar uma história. Eu ouvi essa história hoje de manhã, na hora que eu estava estudando. Um professor, um mentor, que eu estou fazendo uma formação a respeito disso, e ele contou uma história dizendo o seguinte, que uma pessoa ela foi levada até o céu. Até o céu não, até um local no céu, onde lá tinha um anjo que ele tomava conta desse local era como se fosse uma biblioteca. E cada livro que tinha ali naquela biblioteca simbolizava a vida de uma pessoa que estava viva. E
E naquele livro estava escrito, era atualizado todo dia, estava escrito o que a pessoa ia ganhar, o que ela ia conquistar e o que ela ia ser. Então, aquela pessoa que foi levada até aquele local, conversando ali com o anjo disse: olha, eu vou deixar você entrar, mas eu vou te dar só 15 minutos para você entrar e ver o que você quer. Somente 15 minutos. E aquele homem: uau, você vai deixar eu entrar aí para ver? E aquele anjo: sim, eu vou deixar. Então aquele homem entra naquele local e os livros estavam organizados em ordem alfabética. E ele pega um livro e começa a ler e vê: nossa, essa pessoa aqui, ó, tá ganhando isso, tá isso, ela vai comprar uma casa nova, ela vai comprar um carro novo, ela vai mudar de país, vai para outro país, ela vai ser bem na vida. E aí ele começou a ver, aí ele lembrou: bom, deixa eu ir para aquela pessoa lá, deixa eu ver aquela pessoa, aquele fulano. Aí vai ver a história, aquele livro daquela pessoa. Só que aquela pessoa foi uma pessoa que lhe causou mal, que lhe causou dano, que lhe fez chorar, que lhe causou feridas na alma, físicas e emocionais. E quando ela abriu e viu que aquela pessoa ia conquistar alguma coisa, ia trocar de carro, ia construir uma família bem, aí a pessoa começou a ficar: olha só, que infeliz esse daí, um infeliz vai ser abençoado. Como é que pode uma coisa dessa? Que esse infeliz aqui está sendo abençoado? Isso não pode ser isso, não sei o quê. Aí de repente o anjo falou assim: ó, acabou o seu tempo. Quando ele pensou em falar alguma coisa, ele saiu dali e voltou para a terra. Moral da história: ele poderia ter gasto aqueles 15 minutos da vida dele, quando ele teve essa oportunidade de entrar naquele lugar, de procurar o livro da vida dele e ver o que ele ia conseguir e o que ele não ia conseguir e o porquê disso, para que ele pudesse mudar a história dele, mudar os seus hábitos hoje, para que amanhã ele conquistasse aquilo que ele queria. Ele tinha essa oportunidade, ele teve essa oportunidade na mão, mas ele perdeu tempo olhando para a vida do outro. E por quê? Porque aquele outro causou uma ferida nele, que ele carrega esse outro para todo lugar. Queridos, quantos de nós, ou quantos de vocês têm carregado pessoas até hoje? Tem gente que recebeu uma mágoa, foi ferido, foi traído, foi deixado para trás, foi abandonado quando não deveria, e você carrega essa mágoa até hoje. Você não consegue ir no shopping center fazer um programa de família, porque lá você leva essa pessoa, você fica pensando: e se eu encontrar aquela pessoa aqui, como é que vai ser? Aí você não tem paz, você não curte aquele lugar. Aí você vai para a praia, você fica pensando na pessoa: será que eu vou encontrar aquela pessoa aqui? Às vezes você vai dormir e você leva essa pessoa para a tua cama, na tua mente, para o teu leito conjugal, leva ela na tua mente e fica pensando naquela pessoa o tempo todo. Deixa a vida dela. Porque na verdade, por que você está pensando tanto nessa pessoa? Porque não vem enganar, não vem tentar enganar, não vem tentar mentir para você, não vem tentar mentir para ninguém. Você está pensando porque você quer ver a vida dela dar errado. Tem gente que perde tempo e fica lá no Facebook procurando, olhando o perfil, vendo como é que a pessoa tá, porque geralmente no Facebook ela posta uma foto, alguma coisa, então vai ver como é que tá. Querido, cada vez que você faz isso, você está revelando para você mesmo que você está querendo a vingança. Você acha que isso é justiça, você está pedindo: Deus, pesa a mão sobre aquela pessoa. E na verdade isso não é justiça, isso é um sentimento de vingança, isso é mágoa. Eu estou dizendo para você que, olha só, a mágoa na verdade é um veneno que você toma achando que quem vai morrer é o outro, mas só está prejudicando unicamente você. E cada vez que você fica com esse sentimento, querendo a vingança do outro porque ele te causou mal, você vai entristecendo o Espírito Santo. Veja só, isso não é justiça, isso é vingança. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vem brilhando até que se torne luz para o dia perfeito. Então veja bem, o que significa isso? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vem crescendo até se tornar dia perfeito. A luz da aurora é aquele do amanhecer, que vai crescendo e vai clareando quando pensar que não está dia. Mas isso é para o justo. É para o justo, é contínuo, tem que ir mudando isso. Mas quando você começa a querer fazer vingança, você sai da posição de justo para a posição de vingador. Então Deus não quer que você esteja na posição de vingador, mas que você esteja na posição de justo.
e para que a luz dele brilhe sobre a tua vida como dia perfeito, para que a luz da aurora ela venha acontecer como dia perfeito e ir brilhando dia após dia, você tem que abandonar esse sentimento de vingança, tá bom? Querido, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida e tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, eu quero te pedir, clica aqui, deixa seu like, se inscreve no meu canal, ativa os sininhos para você ficar sabendo toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E outra, compartilha com os teus amigos, com todas as pessoas. Manda para eles, diz, tô mandando aí um vídeo para você assistir. Esse vídeo vai abençoar a tua vida, tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.